Boa noite a todos, quem eu ainda não vi. Então, hoje nós vamos estudar, refletir, aprofundar, porque nós já estudamos essa matéria, já passamos, já falamos sobre isso, doutrinação dos espíritos. Então, vamos começar com os conceitos. Dialogador, esclarecedor e doutrinador são a mesma função. Cada pessoa gosta de chamar de uma maneira. Antigamente falava-se só doutrinador, que ia levar uma doutrina, levar um ensinamento, né? Aí, com o tempo, nós fomos utilizando esclarecedor e dialogador, aquele que leva o diálogo, o esclarecimento ao espírito que está ali, fazendo a comunicação que precisa ser esclarecido das suas angústias, dos seus conflitos. Comunicante é o espírito que está trazendo a sua comunicação. É também chamado de desencarnado e atendido, né? Dependendo do grupo em que você frequenta, essas são utiliza-se esses termos. Incorporação. Você vê que está um X, que hoje não se usa mais a gente falar em incorporação, porque dá-se uma ideia que o espírito entra dentro do corpo do médium, e não é isso que ocorre. Então, é uma manifestação espiritual, é uma comunicação espiritual, certo? Então, vamos utilizar lá o dialogador, né? E não o doutrinador. Diálogo, o que é a função do dialogador, fases do diálogo, diferentes necessidades e o procedimento do diálogo. O diálogo, o que é o diálogo? O diálogo, aqui no nosso contexto espírita que nós estamos falando a respeito da doutrinação, o diálogo é a moderna técnica espírita de ajudar espíritos através do esclarecimento, da fala, do diálogo, da troca de ideias, né? Quem nos traz isso é Herculano Pires. A Marlene nos chamou aqui para a gente assistir a palestra de Heloísa Pires, né, filha dele. Então, Herculano Pires, no livro Obsessão, Passe e Doutrinação. Então, nós vamos pegar por essa vertente. A doutrinação nada mais é do que esse diálogo fraterno com o comunicante, com o espírito que está trazendo a comunicação, através do médium. Qual é a função do dialogador, do esclarecedor, do doutrinador? Qual que é a função deles? A função é de acolher, através da escuta, de suas dores. Habilidade de ouvir. O que significa isso? O doutrinador, o esclarecedor, ele vai acolher aquela criatura que ali chegou na reunião mediúnica, o espírito, através de ouvir primeiro e depois conversar, levar algum esclarecimento para o espírito. Mas essa habilidade de ouvir é muito importante, porque o doutrinador, o esclarecedor, não pode sair falando a esmo. Ele tem que compreender, ouvir, sentir, criar uma empatia com aquele espírito para que ele possa compreender os seus conflitos e as suas dores. Qual que é a função, continuando, do dialogador? Após ouvir, estar atento, desculpa, está errado aqui, à intuição de como orientar e conduzir o diálogo. Quer dizer, ele vai ouvir e vai se ligar aos mentores espirituais. Ou seja, ele vai estar atento às intuições que vão lhe surgindo. Mas isso, gente, acontece de maneira normal. Não é que eu tenho que ficar tentando ouvir o que o espírito está falando, não. Eu me entrego a esse trabalho com amor, que as ideias, as palavras vão nos surgindo na mente normalmente. Desde que a gente esteja ligado espiritualmente,
com o mentor da casa, com o espírito que está, o espírito amigo que está acompanhando aquele espírito enfermo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos bons espíritos. Então, a gente tem que ser, quando a gente vai trabalhar com a doutrinação, com o esclarecimento, a gente tem que ter a humildade de entender que toda a intuição, tudo o que a gente vai falar, a gente tem que buscar nos amigos espirituais essas informações. Porque a gente não está vendo aquela criatura, os nossos sentidos não estão captando a linguagem corporal daquele médium, não estão vendo, olhando o olho conforme a gente fala, quando a gente está falando com o encarnado, não é? Então, a gente tem que ter essa humildade de compreender que o nosso auxílio ele é só de um intermediário mesmo dos espíritos superiores, que a gente vai trazer alívio e conforto segundo a orientação desses espíritos superiores. Então, a gente tem que ter essa humildade, senão a gente não vai conseguir fazer o trabalho. Da mesma forma que quando a gente vai conversar com uma criatura, se a gente está conversando com um amigo, com uma pessoa normal, é fácil da gente conversar. Mas se é uma pessoa doente, se é uma pessoa necessitada, há que se ter um especialista, um psicólogo, um terapeuta para falar com essa pessoa. Tem que saber falar. Então, a gente já está atendendo um espírito que a gente não está enxergando, que a gente não tem a visão, a linguagem corporal, conforme eu falei. E ainda um espírito que está trazendo um certo desequilíbrio, um espírito enfermo. Então, a gente precisa dessa ajuda. O dialogador que não compreende esse princípio precisa de esclarecimento para lidar com sua vaidade e pretensão. Então, o esclarecedor que acha que está fazendo o trabalho por conta própria, que ele dá conta de acolher aquela criatura, que ele tem toda a capacidade do mundo, ele precisa rever os seus conceitos, porque ele está sendo vaidoso e pretensioso. E, com isso, ele pode cair em fascinação na reunião mediúnica, certo? Então, há que se fazer toda uma terapia, uma terapêutica, para que o doutrinador, esclarecedor, tenha essa compreensão. Ele precisa de entender isso. Fases do diálogo. Então, o espírito comunicou, chegou. Aí, o doutrinador, o que ele vai fazer em primeiro lugar? Boas-vindas com carinho e respeito. Tal e qual a gente faz quando a gente recebe um amigo em casa, uma pessoa em casa. A gente dá as boas-vindas, recebe, seja bem-vindo. Se o espírito perguntar onde é que eu estou, ele pode dizer no pronto-socorro, uma casa que acolhe pessoas, um local de assistência social. Por que a gente fala assim? A gente não fala assim, você está numa casa espírita, numa reunião espírita, nós estamos aqui para te ajudar. Porque vocês vão perceber logo à frente que nem todo espírito que vai comunicar ali é espírita. E tem muito espírito que tem medo de gente espírita, devido à sua forma de crer a vida, os seus conceitos. Então, a gente não pode falar, seja bem-vindo a essa casa espírita, né? Não às vezes a gente pode chocar o espírito. Então, a gente faz essas abordagens mais genéricas, porque, na verdade, nós não estamos falando mentira, é um pronto-socorro. A gente está ali para fazer o primeiro atendimento. É uma casa que acolhe as pessoas, não é? E também faz assistência social, no sentido de que nós vamos encaminhar aquela criatura para o alívio de suas necessidades, né? Ouça o que tem a dizer e fique atento para perceber a sua questão central. Então, esse é o trabalho do dialogador. Ele vai conversando com o espírito e vai prestando atenção qual que é a dificuldade
principal do espírito. Porque ele vai trazer várias queixas. Mas qual que é a queixa principal? Ou está confuso, ou está perdido, ou está com ódio, ou deseja vingança, não é? Então a gente tem que perceber qual que é essa questão central para a gente já ir direto ao assunto. Porque muitas vezes o espírito, assim como nós, às vezes a gente não consegue encarar os problemas de frente. Então ele fica dando volta para ele não falar qual que é a sua dificuldade, não é? Conscientize-se de que cada espírito é uma história. Então, não há diálogos iguais. Então, não adianta a gente decorar fórmulas. Cada espírito vai chegar trazendo a sua história. Evidentemente que tem alguns pontos que a gente pode marcar, né? O espírito chegou, você cumprimenta, você procura saber como é que está, acolhe com amor, começa a puxar a prosa, conforme a gente fala aqui no interior, e daí a gente vai observando o que o espírito está trazendo para a gente. Mas cada um traz uma história. Um está ferido, um está machucado, um está ferido, um está doente, um está irado, o outro está com desejo de vingança. Então, cada um você vai abordar de uma forma. Então, não adianta você querer gravar, fazer aquelas chapinhas que a gente fala, aquelas placas assim, que sempre atende da mesma maneira, sempre do mesmo jeito. Inclusive na saudação também, quando a pessoa chega, que você vai falar boa noite, seja bem-vindo, a gente também não pode fazer igual. Porque, de repente, tem espírito que está muito irritado. Você vai falar boa noite, eu vou falar boa noite por quê? Não é boa noite. Seja bem-vindo. Não queria ter vindo aqui. Não é? Então, mesmo na hora que que o espírito vai começar a conversa, você tem que deixar ele ouvir um pouquinho o que está acontecendo com ele, para saber como é que você vai chegar nele. Para que a gente possa fazer essa empatia, para que a gente consiga iniciar um diálogo de forma mais tranquila. Certo? Fique focado na intuição. Vai percebê-la tendo ideias ou quadros mentais da situação e o que falar ou perguntar ao desencarnado. De novo, a gente está falando sobre a intuição, porque a gente não trabalha sozinho. Nós fazemos parte de uma equipe em que os espíritos superiores, os espíritos mentores, que são os verdadeiros trabalhadores, nós somos ajudantes, né? Nós estamos ali para auxiliar. E a gente tem que ficar prestando atenção no que ele está falando e vai surgindo na cabeça da gente alguns quadros. De repente, a gente percebe que você imagina na sua cabeça que tem um enfermeiro, ele acredita naquilo. Porque aquilo lá você não estava pensando antes. Então, é uma intuição. Olha, tem uma enfermeira do seu lado, ela vai te passar um medicamento. Acredite que é verdade, e é. Ou então, a sua mãe está do seu lado. Da onde que você tirou isso? Né? Você não estava pensando isso, então acredite na sua intuição. E fale, né, para a pessoa. E eu sempre falo assim, é difícil doutrinar, é muito complicado, mas assim, a gente vai falando, a intuição fala, e se tiver errado, meu Deus? Você vai pelas beiradas, você fala, tem aí uma pessoa que gosta muito de você. É sua mãe, né? A pessoa, não, eu não gostava da minha mãe, não sei o quê. Então, mas tem uma pessoa que gosta muito, você está conhecendo? Aí você pergunta para ele, você está conhecendo uma pessoa que você gosta muito? Então, você pode ir trabalhando, você vai jogando, não deu certo, você recua, você volta, porque são intuições, muitas vezes a gente se equivoca mesmo naquela intuição. Mas o importante é a gente não perder o rebolado, que a gente está ali para ajudar, né? E aí a intuição vai chegando mesmo. Você não deve ser curioso, apenas pergunte o que ajudará a ajudá-lo. Então, a gente não começa a fazer aquele questionário todo para o espírito. De onde é que você veio, para onde que você vai, o que aconteceu? Aí ele começa a contar aquelas histórias horrorosas e a gente começa a especular ele para saber o que aconteceu. Aí matou, morreu. Não. Então, a gente só vê o que é a necessidade principal dele.
E evita de fazer perguntas, deixe que ele fale normalmente. A pergunta é só para poder estimular ele a falar. O que é que você viu? O que te trouxe aqui? Ah, eu não me lembro muito bem. O que você fazia antes de você vir aqui? Então, é alguma coisa que faça ele refletir. E não que você fique curioso para saber a história dele toda. Certo? Não parta para conselhos ou lição de moral. Mostre que você o entende e quer ouvi-lo. Já fala o ditado, né, que se o conselho fosse bom, ninguém daria por aí, né? A gente cobraria caro. E é bem por aí mesmo, porque é muito simples você dar um conselho, faça isso ou faça aquilo. O difícil é você se colocar no lugar da pessoa e ver que naquela situação, o que é que você também estaria sentindo. Porque muitas vezes o espírito chega ali trazendo histórias difíceis. Muitas vezes ele foi violentado, muitas vezes ele foi roubado, muitas vezes ele foi enganado e traído. E a gente simplesmente fala assim, perdoa. Se fosse conosco, será que a gente não teria a mesma atitude que esse espírito está tendo? Então a gente tem que pensar, a gente tem que compreender aquele espírito. Não é aceitar que ele deseja se vingar. Não, se eu fosse assim, eu vingava mesmo, porque o negócio aí foi difícil para o seu lado. Não é assim. Falei, eu compreendo a sua dor. Compreendo. Imagino que deve ter sido difícil demais você passar por isso. Mas se você continuar cristalizado nessa ideia, você vai sofrer muito mais ainda do que você já sofreu. Existe um outro caminho. Se você não consegue perdoar ainda, esquecer, porque eu sei que é difícil, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Deixa esse assunto para a gente resolver mais tarde. Não é? Quando a gente tiver mais condição de falar sobre isso. Então, a gente tem que entender que muitas vezes é difícil perdoar. Muitas vezes, o único sentimento que a gente tem é o sentimento de raiva. Isso é natural, a gente sente isso também. Né? E não é porque desencarnou que é diferente. E não é porque a gente está na reunião espírita que a gente acha que vai perdoar facinho. E não perdoa, a gente sabe que não é bem por aí. A gente sabe que é um esforço muito grande, uma conscientização grande. E muitas vezes o espírito não está em condição, está muito ferido para que isso ocorra. Lição de moral a gente não precisa nem falar, né? Todos nós somos grandes devedores e quem de nós já não errou muito? E quem de nós não erra muito ainda, né? Então, nós não temos o direito de julgar ninguém e dar lição de moral em ninguém. Encarnado, desencarnado, em ninguém, né? Diálogos, diferentes necessidades. A gente vai receber espíritos com diversos problemas e conflitos. A gente vai receber espíritos que têm uma fixação mental. Muitas vezes ele está fixado na raiva, na revolta, na vingança. Então, qual que é o papel do doutrinador, do esclarecedor? É quebrar esse círculo mental, tentando acalmá-lo, buscando tirá-lo dessa fixação mental, mostrando para ele, como eu disse, que existem outros caminhos, que ele foi feliz um dia. Se ele passou por toda essa amargura, houve um tempo, qualquer tempo que fosse, que ele foi feliz. Então, a gente costuma chamar a atenção do espírito para isso. Lembra naquele tempo que você foi feliz? E o espírito fala, eu já fui feliz, mas faz tanto tempo. Então, vamos lembrar nesse tempo. Então, a gente tira ele daquela fixação mental do sofrimento, da revolta, da mágoa. É fácil? Não, não é fácil, mas a nossa tentativa é essa, mostrar isso para ele. A gente tem que tentar conectá-lo com energias de amor, como a lembrança da família, por exemplo, né? Então, a gente tenta lembrar. É um recurso que a gente usa muito, da mãezinha querida. Mas, às vezes, não dá certo, conforme eu disse para vocês, porque não é todo mundo que teve uma mãezinha querida. De repente, teve uma mãe desestruturada, uma mãe, não é? Então, a gente tenta, como eu disse, jogando
jogando uma palavra estranha, né? Mas a gente tenta mostrando a ele que existem pessoas que o amam. Você está aqui graças ao pedido de uma pessoa que te ama muito. Ele vai falar, mas ninguém me ama. Tem sim, observa, vê se você conhece alguém que está perto de você e que te ama. Geralmente o Espírito traz para a gente quem é. Às vezes uma professora, às vezes a mãe, às vezes um amigo, né? Às vezes ele traz isso para a gente. E a gente falando do amor, do carinho, o Espírito vai absorver esse carinho, esse acolhimento, e vai refletir sobre os seus sentimentos. Se ele estava amargurado, com raiva, ele vai refletir naquele tempo que ele se sentia bem porque era feliz. Ele vai se sentir bem ao lembrar daquela pessoa que o ama muito, que está muitas vezes ali acolhendo aquela criatura, curando as suas dores, as suas feridas. Então é isso que o esclarecedor vai fazer quando a gente encontra esse espírito fixado mentalmente nessas ideias. Ele não consegue pensar outra coisa a não ser o fato que aconteceu com ele. A gente encontra também espíritos que têm dores, né? Em caso de dor, qualquer que seja a dor moral, dor física, a gente, antes de qualquer coisa, a gente deve socorrer, conforme no pronto-socorro. Quando a gente chega no pronto-socorro, pelo menos deveria ser assim, muitas vezes não é, mas deveria ser assim. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente tem que entrar correndo lá para dentro e ser atendido, dependendo do grau da dor da gente, da necessidade da gente. Ninguém vai perguntar para a criatura que está muito ferida, muito machucada, qual que é o seu nome, seu CPF, se você tem a carteirinha ou não. Não deveria ser assim, e não é. Né, muitas das vezes. A gente atende a necessidade primeiro, depois a gente vai saber o que aconteceu, o que ocorreu. Né? Então, e como que a gente vai socorrer esse espírito? Conforme ele vai trazendo para a gente o que ele está sentindo. Se ele fala que está com frio, não adianta você falar para ele, não, mas você não está com frio, não, porque aqui está quentinho, agora é calor, mas por que você está sentindo frio? Não, isso é só uma impressão. É só uma impressão, já passou. Não passou, porque ele está sentindo esse frio. Então não adianta eu falar que o frio já passou. Então o que eu faço? Eu trago um cobertor para ele. Eu plasmo na minha ideia, no meu sentimento, no meu desejo, eu falo assim, está aqui um cobertor, joga nas suas costas. Você já vai sentir mais quentinho. Você está melhor? E você vai levando para ele essa sugestão, e vocês podem ter certeza, o que vocês plasmarem com amor para ajudar aquela criatura, ele vai falar, ele vai receber. Porque a gente já ouviu falar que o pensamento tem cor, tem forma. Então, se você pensou no cobertor quentinho, ele vai receber. No chá quentinho que ele vai tomar, ele vai receber. No copo d'água, ele vai receber. Se ele fala que está com dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna, qualquer coisa, qualquer dor física que ele esteja sentindo, o esclarecedor não vai falar, imagina que você está sentindo dor, você nem corpo tem, você já morreu, né? É lógico que são casos extremos, brincadeira, né? Mas a gente não vai falar isso. Não, isso aí é só uma impressão, já passou. Você sofreu um acidente, mas já passou. Não passou de novo, né? Ele está sentindo, às vezes está sangrando, com hemorragia, né? Então, a gente precisa dar o primeiro socorro, o primeiro atendimento. Aqui é um pronto-socorro, do seu lado está o médico, a enfermeira, ela está trazendo o analgésico, o medicamento, nós estamos enfaixando a sua perna, estamos trazendo o oxigênio, né? Você já está ótimo, pronto, acalma, relaxa. Você já está melhor? Já. Aí a gente vai acalmando e, a partir daí, a gente pode conversar com ele, porque ele teve as suas dificuldades primeiras sanadas. Certo? Muitas vezes a gente encontra espíritos que se dizem enterrados em buracos, né? No próprio túmulo, morreu e está vendo o seu corpo sendo comido pelos vermes. Muitas vezes está perdido na floresta, muitas vezes está no escuro,
né? Eles vão nos relatando isso. E o que a gente faz? De novo, a gente vai plasmar o socorro. Pegue na minha mão. Eu e meus amigos, quer dizer, não sou sozinha, meus amigos espirituais, vamos te tirar daqui. Vem comigo, tenha força. Né? E a gente retira ele de lá. Observa bem o ambiente que você está. Você já está saindo, veja a luz. Você já está saindo do buraco. Senta no banco, senta na cadeira. Né? Aí a gente pode ir levando as criaturas a sentirem tudo isso. Estou acorrentado, isso é muito comum. Muitas vezes os espíritos se dizem acorrentados, né? Estão amarrados, muitas vezes porque eles estão muito irritados, muito violentos, então eles são contidos, né? Pelos espíritos mentores, não que está acorrentado, ele está contido. Aí a gente fala, não, se acalma que nós vamos te ajudar. Se acalma que a gente vai te soltar. Né? Ou muitas vezes eles estão acorrentados pelos espíritos obsessores. Então a gente fala, nós vamos te soltar também. As correntes já foram tiradas. Né? Então a gente pode acordar a corrente, seja lá o que for que ele tiver. Você agora está livre. Podemos conversar. Muitas vezes eles se apresentam com medo terrível. Então você tem que fazer com que ele se sinta seguro. Observa a nossa casa lá, a porta é fechada, tem o guarda na porta lá, ninguém entra. Então, conforme ele for apresentando a sua dificuldade, você tem que ir apresentando soluções para que ele possa se acalmar. Muitas vezes, nós encontramos espíritos confusos. Quando esses espíritos estão confusos, perdidos, a gente pode sintonizá-lo com sua família desencarnado, viu, gente, aqui quando a gente fala com a sua família. Não é com a sua família de encarnado, não. E amigos espirituais que possam conhecê-lo. Então, ele está perdido, a gente vai falar, tem uma pessoa que é seu amigo, tem uma pessoa que está a fim de te ajudar, a sua família, a sua vozinha querida, a sua esposa, sei lá, o que vier na nossa mente, né? Caso isso não aconteça, às vezes a gente tenta mostrar um familiar querido e ele não enxerga, ele não vê nada disso. Então, a gente convida ele para ficar na nossa casa. Então, você vai ficar no pronto-socorro, aqui, né, no nosso hospital, e nós vamos te tratar. Você está confuso, a hora que você estiver melhor, a gente te encaminha para a tua família. Não é? E aí a gente também, de novo, não está mentindo, porque ele precisa primeiramente se acalmar, para depois a gente encaminhá-lo para onde ele possa reencontrar os seus companheiros e amigos, dizendo que ele pode ficar na casa, que ele terá um abrigo, que ele terá trabalho, que ele poderá estudar. E a gente pergunta se ele gostaria de ficar, né? E se ele falar que não quer ficar, não, a gente tenta dissuadi-lo dessa ideia, mostrando a vantagem que existe dele ficar. Né? Você ficando na nossa casa, essa confusão toda que você está sentindo vai se dissipar. O frio que você sente, as pessoas que te ameaçam não vão te ameaçar mais. Então, a gente tenta dissuadi-lo de ficar na nossa casa, né? No nosso centro espírita. Caso ele não saiba que desencarnou, e se der sinais que sabe algo diferente, que algo diferente aconteceu com ele, a gente pode ajudá-lo a entender. Então, ele chega, muitos espíritos chegam quase que pedindo para a gente falar para eles que eles desencarnaram. Ele já sabe que desencarnou, mas ele não quer acreditar, ele quer ouvir de alguém isso. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode falar com muito cuidado. A gente não vai falar, não, é verdade, você já morreu mesmo. Né? Então, é um choque. Imagine você lá no mundo espiritual, sem perceber que desencarnou e falar, não, agora você já morreu, acabou, não tem jeito, você não tem corpo mais. Não. Né? Então, a gente tenta usar assim, a gente vai utilizando de sutilidades. A morte não existe, o corpo é que morre, você continua sentindo, amando, todos os seus sentidos estão
corretos, né? Até que ele mesmo pergunta, então quer dizer que eu morri? Se ele falar isso, fala sim, o seu corpo morreu, você mudou de estado, agora você está no mundo espiritual. Porque se ele perguntar, é porque ele tem condição de saber, não é? Caso contrário, agora se ele não tem nem ideia do que aconteceu, ele está só confuso mesmo, a gente não tem a função de contar para espírito nenhum que ele desencarnou, né? A gente pode desequilibrá-lo muito mais, porque muitas vezes ele não está preparado para saber que desencarnou. E vamos dizer a verdade, quase nenhum de nós está. Vamos nos imaginar, né, no mundo espiritual desencarnados repentinamente, e se alguém falar isso para a gente vai ficar em desequilíbrio, né? Porque a gente pensa na família, no que deixou para trás, no que ficou. Então, muitas vezes, a gente também desequilibraria. E a gente que é espírito sabe que a vida continua. Imagina uma pessoa que imagina que a vida é só na Terra, né? Como é que ela se sentiria? Então, a gente não fala. A gente deixa ele no nosso hospital, vai observando, vai conversando com as pessoas aí. A hora que você estiver melhor, a gente volta a falar. Porque ele mesmo vai percebendo que existe uma diferença. No nosso lar, a gente percebe isso no filme, né? As pessoas sentadas no banco, conversando, um fala está estranho, está esquisito, porque é um pouco diferente, né? O diálogo, procedimento do diálogo. Vamos nos lembrar que nem todo espírito é espírita ou acredita em Deus. Então, muitas vezes, você vai falar assim, seja bem-vindo em nome de Deus. A pessoa é um livre pensador. É uma pessoa que morreu lá, está fixado no tempo que ele morreu na fogueira, porque ele era um livre pensador e não acreditava em Deus e morreu por isso queimado. Se você fala isso, piorou, se desestruturou ele muito mais, não é? Porque a gente pensa hoje que todo mundo acredita em Deus, né? Mas a gente está trabalhando com espíritos que estão fixados lá atrás, há muito tempo atrás, né? E que tiveram problemas grandes com essa crença em Deus, ou com o espiritismo mesmo, né? Ou com outras ideias. E não pensem vocês que isso é coisa lá do passado. E a gente no Facebook, a gente hoje tem Facebook aí, eu vi no Facebook de uma pessoa que eu conheço, ele pedindo para que ninguém mais falasse de Deus com ele, que ele não queria mais ouvir essa palavra. Encarnado, normal, como todo mundo. Que ele não queria mais acreditar nisso, e não acreditava e não aceitava que falasse isso. Então, né? Ainda tem pessoas assim que carregam talvez uma dificuldade do passado, mas tem pessoas que não acreditam. E seja lá por que motivo for, a gente tem que respeitar essas criaturas, né? E, principalmente, a gente tem o hábito de achar que todo espírito que vem no centro espírita é espírito. Aí a gente falava assim, você já entendeu, você está na carne? Né? Ai, que eu estou na carne? O que é isso que ele está me falando? Você está desencarnado? Você está encarnado? Né? Se falar isso, a pessoa não vai entender, não sabe o que está falando, não sabe o que está se tratando. Não é? Você vai falar de espírito para ele morre de medo de espírito. Espírito para ele é a alma do outro mundo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outra coisa interessante, o dialogador conversa sempre de olhos abertos. O doutrinador, ele tem essa concentração, que o projeto Manuel Filomeno fala concentração ativa, que é diferente da concentração do médium. O médium se concentra abstraindo as suas ideias com o olho fechado, entrando dentro de si mesmo, para que ele possa receber as intuições. Já o doutrinador, ele tem que estar com essa concentração ativa, percebendo a reunião. Para que ele perceba o companheiro médium, é lógico que ele está ligado com o mundo espiritual, mas ele tem que perceber o ambiente físico, porque ele tem que socorrer o companheiro médium,
Ele tem que prestar atenção se o companheiro médico está mediunizado ou não. Se ele tiver com o olho fechado, às vezes o companheiro está sofrendo, está sentindo dificuldade na comunicação e ele não consegue ajudá-lo, dando um passe, despertando o companheiro médium, né? Então ele tem que trabalhar com os olhos abertos, atento ao médium. Em caso de gestual mais agressivo, chame o médium solicitando cooperação. Então, o doutrinador, o dialogador, ele pode chamar o médium. Eu estou falando com o médium. Fale mais baixo. Por favor, não há necessidade de gritar. Lógico, se estiver extrapolando, né, gente? Porque o espírito às vezes está triste, choroso, então é natural que ele faça a comunicação nesse sentido. Não pode ser uma coisa exagerada. Se tiver exagerado, é o esclarecedor que tem que ajudar o médium, chamando a atenção do médium, aplicando um passe se o médium estiver sofrendo, né, muito exageradamente, certo? Então, sempre de olhinho aberto. Doutrinador sempre de olhinho aberto, tá? Por outro motivo também, aqui na nossa casa a gente faz as comunicações simultâneas. Muitas vezes um companheiro está conversando, dialogando com o espírito, e outro está parado. E o espírito vai precisar de um passe, vai precisar de um socorro. Então, a pessoa que está dialogando vai fazer um sinalzinho pedindo ajuda para o companheiro. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. A gente tem que se certificar se o médium está sempre bem após o término do diálogo com o espírito comunicante. Vocês já perceberam isso, né? Depois que acaba a comunicação, a gente chama o médium pelo nome e pergunta se está tudo bem com ele. Isso é importante, para a gente saber que ele desconectou com aquela energia, que ele está se sentindo bem. E se ele não está, a gente tem que providenciar para que ele fique bem. Aplicando um passe, chamando a atenção, no sentido assim, chamando para que ele se desconcentre, né? Para que ele possa tomar posse de si mesmo. Então, isso é importante. Seja sempre sincero. Não decore frases ou textos. A palavra deve sair do coração como uma prece. Então, tudo que você estiver falando para o Espírito, você tem que estar sentindo. Não adianta você dizer palavras bonitas, mas que estão vazias de sentimento. Ou que sejam mentirosas. Porque muitas vezes, e isso acontece muito também, os espíritos nos acompanham. Então, eles sabem da nossa verdade ou não. Eu já contei várias vezes, mas eu acho muito, assim, eu gosto muito de contar porque eu acho que ilustra demais, né? O nosso companheiro de Belo Horizonte, médico, agora eu não vou me lembrar o nome dele, Dr. Roberto, ele era médium, recebendo o espírito lá no sanatório de Belo Horizonte, e um doutrinador, doutrinando o espírito, que estava comunicando por ele, chamou o espírito assim, meu filho, tenha paciência, né? Quando ele disse assim, meu filho, tenha paciência, diz que o espírito falou assim, Deus me livre de ser seu filho. Eu estive na sua casa e vi como você trata o seu filho. Não é? Então, a gente tem que ser verdadeiro. Essa história ele contou e me marcou muito. Porque a gente sendo verdadeiro, mesmo que a gente não saiba falar coisas lindas e bonitas, mas a gente está levando toda uma verdade para aquele espírito. E o sentimento vai convencê-lo muito mais do que todas as palavras. Né? Não acolha provocações, nem se deixe levar por elogios ou ameaças. Muitas vezes os espíritos, eles vão nos provocar. Eles nos conhecem, eles conhecem as nossas vaidades. E muitas vezes eles vão tocar nesses pontos fracos. A gente não pode se deixar levar por essas provocações. Elogios também não. Muitas vezes eles conhecem a nossa vaidade. E eles vão começar a nos elogiar e a gente vai achar que a gente é mesmo tudo aquilo que ele está falando.
Então, a gente não pode se deixar levar por isso. E nem mesmo por ameaças, porque ameaças a gente recebe muitas ameaças, né? Do espírito, que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então, a gente tem que estar certo que a gente está sob a proteção de Deus no trabalho do bem e que a gente está protegido e nada vai nos acontecer, enquanto a gente estiver com esse trabalho no bem. O objetivo do diálogo é levar o espírito à reflexão e não ao convencimento. Então, não é porque naqueles 10 minutos, 15 que a gente conversou com o espírito que a gente convenceu. A gente, muitas vezes, aquele espírito está cristalizado naquele sentimento há décadas, há séculos. Então, não é meia dúzia de palavras que a gente falou, mesmo que esteja carregada de todo o sentimento do mundo, que vai convencê-lo, mas vai levá-lo a refletir. Ele vai pensar naquilo que ele está ouvindo e naquilo que ele está sentindo. Então, esse é o ponto principal, que a gente possa levar para eles ideias, pensamentos, sentimentos que o façam refletir. E depois, amadurecendo aquela ideia, que ele possa modificar a sua atitude. Outra coisa importante, não deixar o espírito falando sozinho. A gente pediu que vocês deixem o espírito falar por alguns momentos para a gente possa entender o que está acontecendo. Mas não falar sozinho. Porque às vezes o doutrinador, no afã de ouvir, deixa ele falando sozinho. Né? Mesmo que a gente está ouvindo, a gente tem que dar aquele feedback. Ah, sim, pois não. Né? Tem que estar mesmo assim, estou te ouvindo. Pode continuar. Né? Então, ele não pode estar falando, e parece que está falando para o vento, que ninguém está prestando atenção. Né? Então, isso a gente também tem que prestar atenção nesse sentido. Não alterar a voz, não se irritar e nem responder à altura. Então, gente, a gente está ali para acalmar. A gente está ali para apagar o fogo e não para incendiar mais. Então, o espírito está gritando, não é que você vai falar mais alto com ele. Aí que você fala mais baixo, mais carregado de amor, para que ele possa te ouvir. Não é? Então, a gente não pode se alterar. A gente não pode entrar na sintonia de raiva, de revolta daquele espírito. Nós estamos ali para levar sentimentos contrários. Sentimento de amor, de calma, de serenidade. Às vezes é fácil? Não, porque muitas vezes ele vai falar coisas, igual a senhora médium que ouviu isso, deve ter doído profundamente nela e ela deve ter tido o ímpeto de responder. Né? Se ela estivesse equilibrada ou estiver equilibrada, esperamos que ela estivesse, ela iria, você tem razão, meu irmão, errei mesmo, né? Mas eu pretendo não errar mais, eu não quero fazer isso mais, eu estou lutando para não fazer isso mais, né? Então, a gente tem que ter isso, a gente foi ali para levar a concórdia e o amor. Não se submeter e nem aceitar sem exame o que traz o espírito. Muitas vezes, o espírito traz conchavos, né, com a gente. Não, eu faço isso se você fizer aquilo outro por mim. O que eu vou ganhar com isso? Né? Eu posso até fazer, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode prometer o que não pode cumprir. E nem mesmo se submeter ao espírito. Né? Ao espírito. Fala, não, eu não estou falando para você fazer isso por mim. É por você mesmo. Se você tiver essa reflexão, você vai ver que você vai melhorar. E não por mim, mas por você. Né? Então, a gente não pode se submeter e nem tudo que o espírito vem falando é verdade. Muitas vezes ele vem se fazendo de vítima e ele é o algoz. Não é? Então, a gente tem que ter toda essa capacidade de raciocinar. As ameaças, que eu disse que era muito comum. A gente ouve muito isso. Você não é este santo que diz ser. Realmente, eu não sou. Eu já fiz muita coisa no passado. Uma outra lição que eu tive, uma senhora
disse que doutrinando um espírito, uma senhora simples, e ela doutrinava muito bem, né, dialogava muito bem, porque ela falava com o coração. O espírito falou para ela isso. Você já fez muito pior do que eu. Ela falou assim, você tem razão, meu filho. Você tem razão, mas você está usando a palavra certa. Eu já fiz. Hoje, eu tenho a certeza que eu não faço mais. E eu gostaria que você também não fizesse mais, porque eu sei o quanto eu sofri quando eu fiz. Não é? Então, a gente vai ouvir essas ameaças, mas é isso que a gente tem que trazer. A gente tem que ser consciente que a gente já fez, mas que a gente não quer fazer mais. Que a gente não faz mais certas coisas e muitas coisas a gente gostaria de deixar de fazer. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente está tentando não fazer. Né? Aí eles falam assim, nós vamos tomar providências enérgicas, nós vamos botar fogo aqui nessa casa. Como é que você quer morrer? Nós vamos te matar. Eu tenho ordens do chefe para acabar com você e com o grupo. Eu te conheço e não é de hoje. Então, essas expressões a gente ouve muito, mas a gente tem que ter a consciência que a gente está ligado no trabalho no bem. Então, botar fogo na casa, nos matar, fazer mal para alguém da nossa família, eles não vão conseguir fazer, desde que nós estejamos sintonizados no bem, que a gente esteja imbuídos em realmente acertar. Isso não vai acontecer conosco, certo? Nós estamos com a proteção do nosso anjo guardião, com a proteção dos mentores da casa, né? Envolvidos no trabalho sério, então isso não vai acontecer. Devemos manter nossa mente confiante nos amigos espirituais que estão coordenando o trabalho e cuidando de nós. Então, a gente não está sozinho, certo? Nós temos na retaguarda, na frente, nos lados, toda uma equipe de espíritos superiores a nós e superiores àquelas criaturas a quem a gente atende, que estão nos dando essa retaguarda, para que a gente possa socorrê-los. Né? Da mesma forma que um médico infectologista, ele trabalha num ambiente que ele pode se contagiar, que ele pode pegar a doença, mas ele tem todo um aparato que ele não, ele está livre disso. É da mesma forma que a gente. Então, qual que é o nosso aparato? A nossa vacina, né? As nossas atitudes de higiene, a higiene mental, boa música, boa leitura, não é? Isso oração, culto do evangelho no lar, trabalho no bem. Tudo isso são os instrumentos que vão nos ajudar a nos mantermos sintonizados para nos vermos livres de todas essas ameaças. Tentativa de desviar a atenção. Tem espíritos que vão tentar mesmo desviar a nossa atenção. Eles são irônicos, né? Eles tratam os assuntos com ironia, a gente tem que ter atenção com isso. Eles fogem às perguntas, eles não nos respondem. Eles respondem com outras perguntas. Ele tenta envolver todo o grupo na conversa, ele puxa todo mundo para a prosa. Conversa com um, com outro, com outro. Às vezes tem um espírito comunicando, ele entra no meio da história daquele espírito. Ele faz gracejo para que a gente possa rir. De maneira nenhuma a gente pode entrar nesse estado mental dele, porque se a gente rir, a gente está abrindo brecha. Então a gente não pode achar graça. Que graça tem no mal? Né? Então a gente não pode rir nesses gracejos. Aqui, gente, é estabelecer, desculpa, está errado aqui, estabelecer diálogo com outro dialogador. Às vezes ele fala assim, não, eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com aquele outro lá. Você não serve para falar comigo. Né? A gente não pode se submeter. Né? Não, se fale comigo, eu estou aqui para te ajudar, no que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Certo? Ele tenta captar o pensamento das pessoas do centro. E eles tentam penetrar
no psiquismo alheio. Então, os espíritos, muitas vezes, eles tentam entrar no nosso psiquismo. Se a gente permitir, eles entram mesmo e nos confundem também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, essa atenção. Mas tudo isso é fácil de se resolver, desde que a gente esteja sintonizado e preparado para a reunião mediúnica, preparado para o trabalho no bem. Por isso que a gente vem falando desde o primeiro dia do COEM, na preparação que a gente tem que ter, no amor, na reforma íntima, porque tudo isso aí é instrumento de proteção na reunião mediúnica. Existem espíritos que têm cacuetes, mutilações, deformações e licantropia. Essa palavra licantropia é o seguinte, quem fala isso é André Luiz. Os espíritos perdem a sua forma humana. Eles passam a ter forma de animais, né? Então, licantropia é de lobo. Ele fala isso lá no livro. Via de regra, esses espíritos se apresentam cristalizados na forma como desencarnaram. Então, às vezes, eles estão com feridos, com tiro, faca, muitas vezes com cirurgias abertas, com feridas abertas, amputados, né? E como é que a gente faz? A gente recompõe a forma física, induzindo ele, plasmando uma cirurgia. Falando, não, você vai receber uma cirurgia, você vai ter uma cirurgia, daqui a pouco a gente vai conseguir implantar esse membro que foi. É lógico que isso no pronto-socorro é difícil, porque é uma reunião rápida, mas na reunião de desobsessão é muito comum, viu, gente, a gente fazer essa cirurgia. Medicações, o que for necessário. A gente usa a hipnose. Mas aqui ninguém sabe hipnotizar, né? O que é a hipnose? É o sugestionando o espírito para que ele retorne à sua forma humana. Então, a gente vai falando baixinho para o espírito, sugestionando. Observe. Você, olhe suas mãos. Olhe os seus pés. Olhe o seu rosto, a sua boca. Você é gente, você é um filho de Deus. Né? Se a gente percebe que a gente pode falar de Deus para ele, né? Mas se não, eu vou falar, você é humano. Observe as suas mãos, são mãos de humanos. E vai falando baixo, num tom baixo, que isso daí você vai sugestionando o espírito a se perceber como ser humano. Porque muitas vezes os espíritos obsessores fazem esse sugestionamento ao contrário. Eles vão falando assim, você é um lobo, você é um lobo. E ele vai se achando, porque ele está com ele está com sentimento de culpa, e ele se acha isso mesmo. Então, ele aceita esse sugestionamento, né? O dialogador só deve atender um espírito de cada vez, para que possa usar a intuição. Isso é lógico, né, gente? A gente for conversar com duas pessoas ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir prestar atenção em nenhuma das duas e atender bem as duas, né? Então, a gente deve atender um espírito de cada vez. E a gente deve tomar cuidado com os diálogos quilométricos, discursos grandiloquentes. Devemos perceber o espírito, falar de uma forma simples para ser entendido. Quer dizer, muitas vezes o doutrinador se perde fazendo grandes discursos, buscando palavras difíceis. E o espírito é um espírito simples. Ele não vai conseguir entender o que o espírito está falando. Ele está confuso. Então, não é o falar muito, o falar bem, que vai ajudar o espírito, mas é a percepção da necessidade do espírito e falar com amor, né? Tudo isso que eu falei para vocês são qualidades de um instrumento terapêutico que é a palavra, né? É o grande instrumento terapêutico que o dialogador tem, que é a palavra. Pela palavra, ele pode fazer tudo aquilo, tudo isso que nós falamos. Ajudar no desenrolar da conversa. Mas a gente tem outros instrumentos terapêuticos
na doutrinação que não só a fala. É lógico que a fala está presente em todos os instrumentos. Mas esses instrumentos, por exemplo, a oração. Você vai utilizar a fala também, mas como oração. A gente só deve orar diante de um espírito comovido. Então, muitas vezes, o doutrinador pega um espírito muito arraigado ao mal e ele começa a fazer uma oração para o espírito. O espírito, para ele, aquilo lá não significa nada, são palavras vazias, porque ele não está comovido. Ele não está no momento de aceitar uma prece, né? Então, a gente só vai perceber, quando a gente perceber que ele está, que a gente conseguiu mexer com ele, a gente pode fazer uma prece. E quando a gente resolver fazer essa prece, a gente deve falar para ele, orar em atitude associativa, quer dizer assim, eu vou rezar por você, meu irmão. Não. Vamos orar junto? Você gostaria de fazer uma oração? Vamos fazer uma oração que você vai se sentir melhor. Aí ele vai falar, eu não sei orar. Não tem problema, repita o que eu estou falando. Aí a gente faz a oração como se fosse ele. Jesus, me ajude a sair desse estado de confusão. Né? Aí ele vai acompanhando mentalmente a gente. Então, isso que é orar em atitude associativa. Fazer a oração juntamente com ele. E a gente deve orar sempre estando ligado, telementalizado pelo espírito que o assiste. Quer dizer, o nosso espírito mentor. A gente deve estar para poder saber o que falar. Não vamos fazer aquela prece decorada, mas vamos abrir o nosso coração e fazer aquela prece que o espírito precisa ouvir. E a gente vai fazer isso só se a gente estiver ligado lá com o espírito mentor da casa, né, pela intuição. Hipnose. Hipnose é aquilo que eu havia dito, para a gente poder falar com o espírito, né? Buscando trazê-lo, tirar ele da fixação mental. E como é que a gente vai fazer esse tipo de hipnose? Como é que a gente sabe que pode fazer? A gente vai analisar o nível de sugestibilidade. Quer dizer, você vai conversar com ele, não, você observe a sua mão. E se o espírito for observando, está diferente, o que está acontecendo? Aí você continua. Né? Você vai observando. Se você tenta fazer e não consegue, é porque não está na hora ainda. Então, você muda a técnica. Aí você não vai fazer hipnose. Aí você vai fazer a oração. Aí você vai fazer o passe. Então, são instrumentos que a gente tem que observar. A gente pode fazer a hipnose, mas não é sempre que ela dá certo. Né? A hipnose, quando a gente fala, é essa sugestão. Você vai fazer a sugestão do medicamento, a sugestão da cirurgia, a sugestão da retomada do corpo físico, mas às vezes isso não funciona. Aí você busca outra terapêutica. O passe. Você pode aplicar o passe enquanto está doutrinando, lá conversando, dialogando com o espírito? Pode. Somente nos momentos adequados. Quando do sofrimento superlativo do espírito ou do médium. Por que a gente fala superlativo? Quer dizer, o sofrimento exagerado. Porque o espírito que está em sofrimento, ele vai estar sofrendo. Ele vai estar chorando, ele vai estar magoado. Isso é normal, é natural. E o médium também, muitas vezes, ele se ressente de tudo isso. Isso é normal também. Mas se for um sofrimento muito grande, a gente perceber que o companheiro médium está com dificuldade, a gente aplica o passe, né? Para vai socorrer o médium e o espírito. Então, não é toda hora que você precisa aplicar o passe. É só mesmo quando tiver com esse sofrimento. Quando a gente fala superlativo, também não é morrendo, né, gente? É quando está acima do normal, né? Com conhecimento de causa. Muitas vezes o espírito não está sofrendo nem, mas você teve a intuição, né? Você teve uma intuição muito forte de aplicar o passe. Então, você pode aplicar o passe. Nada impede que isso aconteça. Se você estiver conversando, você pode pedir para um companheiro que te ajude a aplicar o passe. Desde que ele não seja médium, ele aplica o passe para você, enquanto você continua a conversa. E um outro instrumento que a gente tem é a regressão, quer dizer,
voltar para trás lá na memória, ou a progressão, ir para frente, né, na memória. Então, a gente faz isso quando a gente tem absoluta segurança da intuição emanada da ascendência dos bons espíritos. O que significa isso? Muitas vezes o espírito está renitente. Ele vem e fala, não, porque ele me fez mal para mim, ele fez isso, ele fez aquilo, a pessoa fez isso. Aí você pode fazê-lo regredir. Vamos voltar para trás? Vamos voltar lá numa outra vida que você teve, num outro momento? Será que você já não fez isso também? Observa essa tela que está na sua frente. O que você está vendo? Aí, quando você teve a intuição certa e os espíritos mentores vão preparar a regressão, ele começa a ver. Ele fala, não quero ver isso não. Ou então ele fala, nossa, não, eu não fiz isso. Imagina que eu ia fazer isso. E aí, a partir daí, você vai estabelecendo o diálogo, né? Muitas vezes a regressão não deu certo, você faz a progressão. Que jeito que é essa progressão? Como é que a gente vai saber do futuro? Ora, se você vai andando próximo ao abismo e o abismo é cheio de pedra, você sabe que se você continuar nesse caminho, você vai cair e ficar dentro do abismo lá, né? Você vai se machucar, você sabe disso. Você sabe, se você puser a mão na água fervendo, você vai se queimar. A gente sabe disso. Então, a gente pode utilizar isso com os espíritos. Se você continuar nesse ódio, nesse rancor, nesse desejo de vingança, observa bem o que pode acontecer com você no futuro. Olhe para essa tela. Veja o que está acontecendo com você. Aí, ele vai falando. Não, mas eu não quero acontecer isso comigo. Eu não quero que aconteça, eu não quero sofrer. Aí você fala, então, observa bem, você pode sofrer. Você não acha que é melhor mudar de atitude? Então, esse é a regressão e a progressão da memória que a gente pode fazer. São instrumentos que a gente pode utilizar numa reunião de desobsessão, né? Então, vamos guardar isso aí, que a gente tem esses instrumentos todos. E, deixa eu ver. O diálogo praticado com plena consciência desses princípios atinge o obsessor, o obsidiado, os assistentes encarnados e desencarnados, e particularmente o próprio dialogador. Porque a gente está falando aqui todo o tempo de amor, de acolhimento, de secar lágrimas, consolar corações, verificar o quanto a gente erra, o quanto a gente pode não errar, né? Então, tudo isso vai tocar fundo a gente, que é doutrinador. Né? A gente que está na reunião mediúnica. Eu sempre falo que a reunião mediúnica é uma verdadeira terapia de grupo. Porque quando o espírito comunica, ele começa a contar a história dele, a gente fala, eu também sinto isso. Eu também fiz isso. Olha o sentimento, olha o que eu posso sentir se eu continuar assim. Então, a gente faz uma análise. A gente não pode achar que o problema é do espírito que está comunicando. A gente não pode achar que o problema é da pessoa que está doutrinando. A gente tem que pegar aquela história como exemplo para todos nós. Que todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos suscetíveis de acontecer o mesmo erro. A gente fala assim, não, eu jamais faria isso. A gente não está vivenciando aquele momento, aquela dificuldade, para a gente saber se teria ou não aquela atitude. A gente imagina que não, não é? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que pegar para si todas essas lições lá da reunião de espíritos, da comunicação de espíritos. E com isso, a gente encerra, é longo. Eu não falei essa aula doutrinação, uma certa feita, nós fizemos um seminário disso. Nós fizemos 3 aulas, porque aqui nós falamos assim mais basicamente. Depois tem uma outra parte que a gente falaria as características que tem que ter o doutrinador, né? Ele tem que ser quais as características que ele tem que ter e como doutrinar certos espíritos, né? Espíritos mistificadores, espíritos sofredores, tudo isso, uma técnica, segundo Herculano Pires, no livro Diálogos com as Sombras, a gente fez esse estudo. Então,
Hermílio Miranda, Diálogos com a Sombra. E é isso aí que a gente trouxe hoje e estamos encerrando. Se alguém quiser fazer alguma observação, nós estamos abertos. Temos lá mais uns 5